Olá, meninos! Nós vamos começar agora a estudar a célula propriamente dita. Até agora a gente estudou os compostos químicos, depois, os inorgânicos, os orgânicos. Agora a gente vai trabalhar as peças da célula. Então, começamos o estudo de fora para dentro através dos revestimentos celulares. Então, para a gente se organizar, eu coloquei aqui a sequência do nosso estudo. Vamos estudar primeiro membrana, depois parede celular e depois glicocálix. E por que eu vou começar pela membrana? Porque não existe célula sem membrana. Então, membrana tem que estar em todas as células. Então, membrana plasmática é o primeiro revestimento, que também pode ser chamada de plasmalema. Qual é a estrutura? Ela é chamada de bicamada lipoproteica. O que quer dizer isso? Ela é uma camada dupla, então se vocês observarem aqui, ó, uma camadinha, outra camadinha. Cada bolinha com essas duas perninhas é um lipídio, por isso uma bicamada lipo, de lipídio. E entre os lipídios, a gente tem as proteínas, que podem estar atravessando a bicamada, por isso a gente chama essa proteína aqui de proteína integral, porque atravessa totalmente a camada, tá? E essa daqui que fica ou do lado de dentro ou do lado de fora é uma proteína periférica, tá? Existe uma outra característica em relação à estrutura da membrana, que ela é chamada de modelo mosaico fluido. O que quer dizer isso? Mosaico, lá da aula de arte, é uma estrutura feita com pecinhas, certo? Quais são as pecinhas que formam esse mosaico? Os lipídios e as proteínas. E fluido, porque essas proteínas, elas podem se movimentar, ou seja, essa laranjadinha pode atravessar e ir para o outro lado da membrana. Essa daqui pode deixar de ser integral e passar a ser periférica, de acordo com a necessidade da célula, ok? Quais são as funções da membrana plasmática? Ela tem função de revestimento e proteção, muito óbvio, né? Fica em volta da célula. Mas a grande função é a permeabilidade seletiva. Se a gente colocar em palavras bem simples, a gente vai dizer que ela escolhe o que entra e o que sai da célula, certo? Então, ela vai funcionar como um porteiro, permitindo a entrada ou a saída de uma determinada substância, ok? Nesse momento, vocês vão pausar o vídeo e fazer as anotações, tá? Existem estruturas que são encontradas na membrana plasmática que, na verdade, não são sempre estruturas a mais, mas é uma colocação da membrana de forma específica. Então, são 3 as especializações. A primeira são as microvilosidades. Então, eu coloquei aqui uma membrana esticadinha, sem microvilosidades, e uma membrana disposta em dobras, que são as microvilosidades. Eu vou representar em bolinhas uma substância qualquer para entrar na célula. Observem que se essa aqui é a parte da membrana que está exposta, por vez vai entrar esse tanto de bolinhas, porque a bolinha tem que encostar na membrana para ver se a membrana aceita que ela entre ou não. Se a mesma célula tiver dobras, a quantidade de bolinhas por vez será muito maior a ser absorvida. Então, essas microvilosidades aumentam a área de contato da célula com a substância para aumentar a área de absorção, certo? As interdigitações, então, fiz a mesma situação aqui. 2 células vizinhas, sem interdigitações, elas estão unidas pelas membranas, mas parece que a união não é tão firme. As interdigitações, até pintei as células aqui
de cor diferente, para a gente entender que elas vão ter dobras como se fossem dedos que se entrelaçam. E isso aumenta a adesão da célula, entre as células, tá? E o último tipo são os desmossomos. Então, duas células vizinhas, vai existir em verde aqui uma substância que a gente chama de substância cimentante, que é produzida pelo complexo de Golgi, cimentante de cola mesmo, né? Então, vai colar as células e esses fios de proteína vão ajudar a grudar uma célula à outra. Então, de forma bem geral agora, nós vamos colocar assim, que interdigitações e desmossomos, eles vão estar presentes em células de tecido epitelial. Já pensou você dar um puxão no braço do seu colega e a pele do colega abrir? Rasguei a pele do braço do colega? Não, a pele é um tecido extremamente aderido, né? Uma célula está bem grudada na outra, porque ela pode ter as interdigitações e os desmossomos. E as microvilosidades são encontradas, por exemplo, nas mucosas do intestino, onde a absorção é muito importante, ok? E para a gente finalizar a nossa aula de hoje, nós precisamos relembrar um assunto da química para que a gente possa utilizar nas próximas aulas, que é o que é uma solução. Lá na química, solução é a soma de um soluto mais um solvente. Lembrando que soluto é quem vai ser dissolvido e solvente é quem vai dissolver. Então, eu dou sempre um exemplo assim, daquele suquinho de saquinho, o tangue, o soluto é o pozinho e o solvente é a água, tá? Pensando nisso e utilizando o exemplo do tangue, nós vamos ter 3 tipos de solução. A solução isotônica, a solução hipotônica e a solução hipertônica. Tônica é de concentração. Então, isotônica. Iso igual concentração. Nesse caso, a quantidade de soluto é igual a de solvente. É a história de fazer um pacote de tanque render 1 litro. A hipotônica, hipo é baixa, concentração baixa. Então, o soluto vai ser menor do que o solvente. A gente vai pensar, é o tangue do muquirana. Um pacotinho vai render 5 litros. Vai ficar o que a gente chama de suco aguado. Muita água para pouco soluto. E a solução hipertônica, hiper muito, concentrada. O soluto vai ficar muito maior do que o solvente. É o cara que é viciado em tangue e vai dissolver o pacotinho em 200 ml de água. Vai virar uma pastinha, vai ter que comer de colher, porque vai ficar muito forte, ok? A gente vai precisar dessas informações para a próxima aula, para estudar os transportes através da membrana, certo? Hoje, nós só vamos sair daqui com uma ideia inicial. Existem 2 tipos básicos de transporte através da membrana, o passivo e o ativo. O transporte passivo, ele recebe esse nome porque ele não oferece resistência. Então, a gente vai colocar que ele não consome energia, e essa energia na célula, a gente vai deixar combinado desde já, que nós vamos chamar de ATP, adenosina trifosfato, certo? E ele é a favor do gradiente de concentração. O que significa isso? É de quem tem mais para quem tem
menos. Então, é fácil para acontecer. Agora, o transporte ativo é exatamente o contrário. Ele consome energia, então a minha célula precisa estar alimentada para fazer, e ele é contra o gradiente de concentração, ou seja, é de quem tem menos para quem tem mais, por isso que a célula gasta energia para acontecer, ok? Nós vamos estudar 3 tipos de transporte passivo, que são a osmose, a difusão simples e a difusão facilitada, e o transporte ativo a gente representa pela bomba de sódio e potássio. Mas essa é a conversa da nossa próxima aula. Fiquem bem!